Diz assim o texto: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, mas porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto a estar humilhado, como também a ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto a ter fartura como a ter fome, assim como abundância, como também escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Glória a Deus. O apóstolo São Paulo, aqui nesse texto, ele se expressa nesta carta em que ele endereça aos irmãos que estavam na cidade de Filipos, aproveitando para pontuar sua gratidão por conta da ação honrosa que aqueles irmãos fizeram para com o apóstolo. E ele inicia essa expressão de gratidão dizendo: alegrei-me sobremaneira. Em outra versão diz: alegrei-me muito. Sobremaneira. Alegrei-me no Senhor. Observe que a alegria dele não era uma alegria corriqueira, uma alegria simplesmente porque havia alcançado algum benefício de alguma natureza, o que é comum no ser humano quando o alcança, seja em que aspecto for ou em que âmbito da sua vida. É comum alegrar-se. Se entende isso de uma forma natural. Mas ele disse: alegrei-me sobremaneira, alegrei-me muito, mas alegrei-me no Senhor. A alegria dele estava concernente com relação às coisas de Deus, por enxergar ele, a estrutura daqueles irmãos no Senhor Jesus Cristo, porque tal ação revelava que aqueles irmãos estavam vivenciando de fato o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que haviam recebido. Glória a Deus. E não há nada mais significante e prazeroso para um obreiro, para um pastor, que está labutando na obra de Deus, cuidando do rebanho do Senhor. Não há nada mais prazeroso do que ver os irmãos que está sob os seus cuidados, sob a sua responsabilidade, progredindo na fé, crescendo na fé. E esta ação dos Tessalonicenses, ou seja, dos Filipenses, mostravam o quão vivo eles estavam na fé. E isso alegrou sobremaneira, muitíssimo, a Paulo no Senhor. E ele diz: porque agora, uma vez mais,
renovastes a meu favor o vosso cuidado. Eles davam uma outra demonstração do cuidado deles para com o apóstolo. E isso porque o coração daquela igreja estava, de fato, centrado em Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E fazia com que eles tivessem esse zelo pelo apóstolo, esse carinho, demonstrasse este amor, esta dedicação, esta forma graciosa, afável, amorosa de lidar para com o homem de Deus, aquele que estava esboçando cuidado com ele, e a recíproca é legítima. As Sagradas Escrituras nos falam acerca dessa reciprocidade do rebanho para com o pastor, do cuidado, aleluia, para com aquele a quem Deus pôs como líder para arrebanhar, conduzir, tratar, lidar, cuidar das ovelhas do Senhor. E Paulo achava isso muito notável, porque, aleluia, atestava de que eles estavam, no que diz respeito aos valores espirituais propostos pelo Evangelho, vivinhos da Silva. Sim. E ele disse: mais uma vez renovaste a meu favor o vosso cuidado. Aí Paulo, ele demonstra que entendia o motivo pelo qual ainda não tinha sido feito, e só por esta ocasião era que esse cuidado tinha sido renovado. E Paulo diz: o qual também tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Esse cuidado dá a entender o texto que havia se demorado um pouco, mas não era porque eles houvessem desprezado o apóstolo, ou perdido o foco das Escrituras no tocante ao cuidar do líder que eles haviam recebido do Senhor. Mas o fato era que esse demorar havia se dado pelo fato de não terem tido mais a oportunidade. E assim que tiveram tal oportunidade, eles fizeram com afinco, com dedicação, eles fizeram com uma desenvoltura especial, eles fizeram com amor e demonstraram que continuavam se importando com o apóstolo e que haviam tomado para si a responsabilidade de cuidar também daquele a quem Deus havia colocado para cuidar deles. E Paulo continua dizendo: digo isto não por causa das circunstâncias, não por causa da pobreza, conforme esta versão, por causa de necessidade, em outra versão diz desta forma. Porque alguém podia dizer: Paulo está se expressando desse jeito porque Paulo havia recebido donativos, os irmãos haviam feito doações para Paulo, e ele estava agradecendo porque aqueles irmãos estavam alegres assim, porque aqueles irmãos estavam suprindo as necessidades do apóstolo. Negativo. Paulo estava agradecido e alegre sobremaneira, de uma forma muito grande, porque Paulo via que o Evangelho, com seus princípios, permanecia em evidência na vida daquela igreja, daqueles irmãos. Glória a Deus. Então isso vale mais para o homem de Deus, aquele que é de fato homem de Deus, do que comida e bebida, do que pão,
do que alimento material cotidiano. Isto vale mais para aquele que é autêntico homem de Deus, que é legítimo servo do Senhor, obreiro, que fora chamado pelo Eterno, vale mais até do que ouro e do que prata. Isto é insubstituível, o bem do rebanho, das ovelhas, da grei do Senhor, para o autêntico obreiro, vale mais do que qualquer uma outra coisa, aleluia, do que ouro e do que prata. E essa demonstração que a igreja exibia com o cuidado que se manifestava para com o apóstolo, tornando-se participante das suas aflições, denotava, comprovava, expunha que aquela igreja estava firme nos princípios cristãos recebidos, aleluia, estava firme, não havia aberto mão deles, o que não tem acontecido com muitas igrejas na atual sociedade, em que a igreja militante do Senhor está inserida, onde esses valores e conceitos postos nas Escrituras Sagradas são desprezados. Glória a Deus. E aí, se fôssemos mastigar isto bem mastigadozinho, aí íamos navegar por uma vertente e que o tempo não nos permite, pelo menos por hora, pelo menos neste momento, a navegarmos nesta vertente, porque o pau que dá em Chico, dá em Francisco, como diz o ditado popular. E o que às vezes se espera da igreja no contexto da membresia, aleluia, está sendo negligenciado pela parte das lideranças que às vezes não prestam atenção nesses detalhes e obreiros ficam largados ao relento, sim, como quem planta batata, morrendo juntamente com suas famílias, desgastando-se pelo evangelho e sem serem cuidados, principalmente pela parte das lideranças que presidem sobre ele. Mas é uma outra vertente mais profunda ainda. Mas esta ação daquela igreja demonstrava o quanto ela estava fundamentada e permanecia firme nesses conceitos que estão contidos na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na palavra do nosso Deus. E aí ele diz assim: não digo isso como por necessidade ou por pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo, ele disse, eu já aprendi, eu tenho experiência a lidar com toda e qualquer situação. E ele continua dizendo, tanto sei estar humilhado no dia em que a escassez chega, como também ser honrado no dia em que estou vivendo momentos em que as necessidades são supridas, momentos como este. Em tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Em tudo, em todas as circunstâncias da minha vida, eu tenho experiência. Eu tenho experiência, glória a Deus, em todas as situações. Tanto a estar humilhado, como a também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de fartura, eu sei conviver com a fartura. Eu sei conviver com a abundância, o que tem muita gente que não consegue. Quando está vivendo momentos de fartura e de abundância, logo começa a resvalar os seus pés e sair da presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia.
tanto em todas as já tenho experiência, tanto a ter fartura como de fome, sei passar necessidade, passar fome, glória a Deus. E a necessidade, ela não me abala, ela não me abate, porque eu sei que aquele que me chamou não me deixará, aleluia, morrer em meio à necessidade. No seu tempo, a seu momento, ele chega suprindo a minha necessidade. Glória a Deus. Tanto a ter abundância como a ter escassez. Eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Estou experimentado em todas as coisas. Sim, tenho experiência em qualquer que seja a situação. Na hora da abundância, eu sei me conduzir. Na hora da escassez e da necessidade, eu também sei me conduzir. O Senhor tem me ensinado a lidar, aleluia, com os momentos mais variados que possam sobrevir à vida de alguém. Aí ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que me fortalece, seja qual for a circunstância, aleluia, ele me habilita, me capacita a passar por qualquer circunstância, porque naquele que me fortalece, tudo eu posso. Sou capaz de transpor as barreiras mais intransponíveis, porque ele é quem está comigo, é quem me habilita. Só que no versículo 14 ele diz: todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. A Bíblia, ela nos ensina que nós devemos levar as cargas uns dos outros. A Bíblia nos ensina que nós devemos cuidar não propriamente do que é nosso, mas do que é do outro. Ou seja, nos importarmos com os outros. Por isso Paulo, depois de fazer esse discurso de agradecimento e dizer que a alegria dele não se dava por causa do suprimento da necessidade que havia vindo por parte daqueles irmãos filipenses, daquela igreja para com ele, pois ele já tinha aprendido a viver em qualquer que fosse a circunstância, ter abundância e ter escassez, ter fartura e ter dificuldade. Ele disse que podia todas as coisas naquele que lhe fortalecia. No versículo 14, entretanto, ele diz: todavia fizestes bem em vos tornar participante das minhas aflições. Porque a chamada para fazer a obra de Deus gera aflição para aquele que foi chamado para fazer a obra de Deus. E a igreja não pode ficar apática e espalheia, distanciada. Ela tem que dar apoio e suporte ao obreiro, ao pastor, ao chamado por Deus para fazer a obra. Paulo já tinha sido avisado previamente de que muitas aflições lhe aguardariam. E ele próprio, ele declara em outro momento que todos aqueles que querem viver uma vida pia em Cristo padecerão perseguições. As mais variadas em todo o âmbito da vida, principalmente quando não se é um obreiro fraudulento, mas um obreiro sério, responsável, um obreiro que está padronizado pelos princípios da palavra de Deus. O obreiro cujo coração está em agradar àquele que o alistou para a guerra e não se embaraça com os negócios desta vida, mas milita legitimamente. Então a igreja não pode se colocar indiferente. Ela tem que se tornar participante da aflição deste obreiro. Que Deus nos abençoe. Espero que possa ter contribuído para
o enriquecimento da vossa fé, e que Deus em Cristo, aleluia, chegue esclarecendo cada vez mais e vos tornando, aleluia, sábios e ricos em Cristo Jesus, o nosso Senhor.